Então, boa noite a todos. Mais uma reunião do Espiritismo Fraterno. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Quem quiser, fique à vontade para fechar os seus olhos, elevar seu pensamento a Deus, a nosso Criador, Pai de justiça, bondade, Pai de perfeição, de amor incondicional a todos nós. Vamos rogar também à espiritualidade amiga que nos rege, que rege esse trabalho, aos nossos mentores espirituais, aos espíritos amigos que nos tutelam, para que nos auxiliem nesse trabalho dessa noite, nos estudos que serão realizados, ajudando na recepção das informações que vão ser passadas para a gente. E que todos esses conhecimentos que adquirimos hoje, todas as trocas que serão realizadas, todo o crescimento espiritual que se faz presente nesse trabalho, possa de fato alterar as nossas condutas para o bem, que a gente consiga trazer mudanças significativas na nossa vida, servindo de exemplo e auxiliando os irmãos próximos de nós. Então, nós pedimos licença para iniciar mais um trabalho dessa noite, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Maria Emília, deixa eu ver aqui. Pode falar, só destrava teu microfone, por gentileza. Acho que ela não... Ela estava tendo uma interferência no microfone dela, né? Eu acho que sim. Tá, então a professora pode iniciar qualquer coisa, ela interrompe a gente. Eu vou ser rápida aqui, gente, qualquer dúvida, tá? A gente vai entender o que é essas penas e gozos futuros, né? O que é pena e gozo futuro e penas e gozo terrestre, né? E a gente pensa assim, qual seria a finalidade do sofrimento em nossa vida? Você já pensou sobre isso? Por que nos incomoda tanto com os momentos infelizes? Por que uns nascem na opulência e outros na miséria? Por que o meu vizinho tem um carro, apartamento, casa na praia e eu não tenho nada? Essas questões são algumas das muitas questões que nós podemos formular para introduzir esse nosso pensamento nesse nosso tema de hoje, de grande valor moral para as nossas almas, né? Então é muito interessante. A gente vai ver o que são essas penas terrenas, né? Então, o nosso pensamento funciona assim, numa certa dicotomia. O que é isso? Por exemplo, sim e não, certo e errado, justo e injusto, bem e mal, saúde e doença, guerra e paz. E geralmente a palavra que vem primeiro assume um papel relevante. Por exemplo, no par guerra e paz, a palavra guerra é mais forte que a paz, visto que esses esforços do governo estão em buscar a paz. Tá? Então, nós vamos ver aqui uma pergunta que nós podemos falar. O que é a felicidade? Todos nós buscamos a felicidade. Mas o que é a felicidade? Sentir prazer? Será que é ser feliz? O que é a felicidade? Podemos ser felizes no meio de pessoas que não têm o necessário para o seu sustento físico? Então, essa felicidade pode ser definida como uma satisfação completa, que toma conta da nossa consciência. É a satisfação de nossas inclinações, tanto em extensão, quer dizer, em multiplicidade, como em intensidade, quer dizer, em grau, e em propensão, quer dizer, em duração. Tem algumas perguntas. Agora eu vou perguntar para vocês: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Será? Porque gozos e penas terrenas, né? Será que o homem pode gozar na Terra a felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Lembra que nós estamos num planeta de provas e expiações, mas dele depende aliviar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, nós não vamos ter essa felicidade total aqui na Terra, mas nós podemos aliviar esses males que vêm para a gente, tentar ser o máximo que a gente pode ser feliz aqui. Porque a verdadeira felicidade está lá quando nós chegarmos a espíritos puros, né? A pura e eterna felicidade. Aí uma outra pergunta: por que o homem é artífice de sua própria infelicidade? Porque se ele praticasse a lei de Deus, ou seja, a lei de justiça, amor e caridade,
poderia poupar muitos males e gozar a felicidade, tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. Então, o homem é que cava a sua infelicidade. E qual é a pessoa mais rica? O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Sabe? Menos necessidades? Esse é o mais rico. Por que o justo é infeliz? Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que souber suportar com coragem. Aí outra pergunta, por que as classes sofredoras são em maior número? Por que a maior número de pessoas sofrem, né? Porque nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Nós vamos lembrar, quando o homem tiver transformado em morada do bem e os bons espíritos, não será mais infeliz desse mundo, visto que todos vão procurar praticar a lei de amor e da fraternidade. Ninguém sentirá mais ciúme e inveja, e todos se ajudarão reciprocamente. Então, ainda nós sofremos porque somos cheios de vícios egóicos, como a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, e as fontes de infelicidade que nós podemos ter. Uma das fontes é a perda de entes queridos. Nos traz muita infelicidade isso. As decepções e as ingratidões. Já viram isso? Pessoas ingratas? Eu acho que tinha que ser crime isso, hein? Estou brincando aqui com vocês, mas a ingratidão deveria ser crime, né? Sentir essas decepções e ingratidões. As uniões antipáticas. Pessoas que se unem e não se dão certo, né? As preocupações com a morte. Preocupação com a morte também vai levar a uma infelicidade. A pessoa está toda hora preocupando com a morte, né? A gente tem que entender a morte para a gente poder viver bem. Isso é importante. A gente saber estudar até a morte para a gente poder viver bem. E o suicídio, né? De onde é esse desgosto da vida? É efeito da ociosidade, da falta de fé, geralmente da sociedade. É contrário à lei de Deus o suicídio, né? Então, uma reflexão que fica, depois de nós analisarmos tudo isso, da forma da infelicidade, nos remete a ver com outros olhos aquilo que é o motivo do nosso sofrimento. Como o acaso não existe, vamos lembrar disso, o acaso não existe, a coragem de suportar a nossa sina vai nos penetrar mais profundamente nas verdades eternas, que são as leis de Deus, escritas na nossa consciência. Eu acho que é bem por aí. E aí a gente pensar, agora nós falamos das penas e gozos terrestres, né? As penas, aqui os nossos sofrimentos, né? Nós vamos falar do nada e a vida futura. O homem tem instintivamente o horror ao nada, porque o nada, ele não existe. O nada e a vida futura. O homem tem instintivamente isso. O homem possui esse sentimento instintivo da vida futura. Todos nós. Inclusive os homens primitivos lá da selva, lá, homens atrasados, primitivos, antigos, né? Homens bem atrasados, tá? Também já tinha esse instinto que alguma coisa continuava. Foram verificados ali com homens primitivos, há 150 mil anos, que acharam lá os ossos desses homens primitivos, que eles enterravam direitinho os seus mortos, cultuavam os seus mortos. Por quê? Porque eles acreditavam que existia alguma coisa depois. Então, todo mundo, mesmo o ateu, gente, o ateu também, que as pessoas que são materialistas, ateus, que não estão aí, no fundo, eles acreditam que vai ter alguma coisa. Como é que eu sei isso? Estudos da taleontologia é o estudo dessas pessoas, da morte ali, do momento da morte das pessoas, tem profissionais que tomam conta disso, ajudam as pessoas ali naquele momento, às vezes, de sofrimento, esperando a morte ali, numa doença grave, por exemplo. Então, a paleontologia fizeram estudos com pessoas que estavam morrendo, de diversas religiões, e mesmo ateus, quando chega quase na hora ali, gente, a pessoa fica pensando, não, acho que tem alguma coisa depois. Inclusive, os ateus. Então, a gente que é espírita, a gente já sabe que existe alguma coisa depois. Né? Eu, particularmente, tenho essa certeza. Eu gostaria até que vocês, com raciocínio, vivência, chegassem também a essa certeza. Né? Então, a crença
nos deparamos em todos os povos, em todas as existências, que existe alguma coisa depois. A intervenção de Deus nas penas e na recompensa. Deus, a gente poderia pensar, ele se ocupa de cada homem? Não, ele é muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo particular tenha aos seus olhos alguma importância. Será que Deus é tão grande que ele não olha por nós? Nós vamos lembrar que Deus, ele se ocupa de tudo que ele criou, todos os seres, dos mais pequeninos até os grandes. Nada para sua bondade é descrito de valor. Então Deus, ele está conosco em todos os nossos momentos. E qual é a natureza dessas penas e dos futuros? Né? Não podem ser materiais, pois a alma, ela não é matéria. O que vai acontecer depois, lá no futuro? Não é uma coisa material, porque a alma não é matéria. Nada tem de carnal, as penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentamos aqui na Terra, porque o espírito, vamos lembrar que quando ele é liberto, é mais impressionável, pois a matéria já não nos reduz às sensações. Nosso corpo reduz às sensações. Então, a felicidade, os bons espíritos coincidem em conhecerem todas as coisas. Né? Os espíritos são superiores aí, eles conhecem tudo praticamente, eles não têm esses vícios egóicos, nem ambição, como tem aqui. Nós vemos à nossa volta aí, o que está acontecendo à nossa volta, as pessoas ambicionando as coisas, poder, dinheiro, essa ganância toda. Espírito bom não tem isso não, gente. Né? Espíritos bons, eu não sei o que eles querem tanto, se vai ter um momento deles partirem daqui, né? E aí vão ter que lidar com a sua consciência lá no mundo espiritual, as suas penas, né? Essas pessoas. Então, nós vamos ver que tudo isso, né, quanto ao sofrimento maiores, aqui os espíritos maus vêm sujeitos, né, os espíritos maus, né, vão se sujeitar a sofrimentos maiores lá no mundo espiritual. E essas penas, elas vão poder ser ali nós vamos ver que é necessário, né, a expiação. O que é expiação? É extrair a pureza e o arrependimento. Isso é muito importante no estado espiritual. Então, é sempre importante a expiação e o arrependimento, para a gente conseguir, e depois a gente reparar. É importante o arrependimento, a expiação, o arrependimento e a reparação. Isso é muito importante para ser feito. Nós vamos ver que essa duração do sofrimento na vida futura, ela não é arbitrária, porque Deus nunca, como é que eu posso dizer, ele tem muita bondade, ele tem muita misericórdia. Então vai ter um tempo isso aí, só vai sofrer o que é necessário lá no mundo espiritual. Os maus, aqueles que praticam coisas más. Né? Nós vamos ver que alguns falam de paraíso, inferno, purgatório. Nós vamos ver que não existe isso aqui no Espiritismo. Inferno, purgatório e paraíso. Porque para essas religiões, católica, protestante, esses são lugares circunscritos. Nós sabemos que o mundo espiritual ele está entrelaçado conosco. Né? Não existe esses lugares de inferno. Você pode falar, mas e umbral? Não, umbral não é um inferno. Não é um inferno. Tudo é um estado de consciência. Quando a consciência está pesada, ela vai para esses ambientes, não é bem um ambiente, né? Esses estados da alma, onde muitas almas estão nessa mesma sintonia, desses ambientes ali espirituais, que vamos dizer assim, não é um local, né? É a consciência que cobra, né? Umbral, inferno, paraíso. Vamos para lugares melhores, conforme nós estamos evoluindo, estamos mais evoluídos ou não. Nós vamos ver que tem espíritos mais evoluídos que estão em mundos superiores, né, que poderia comparar o paraíso da outras religiões, mas é bem diferente paraíso e inferno, porque são locais que não se sai mais, né? Isso é bastante interessante. Você vai para o inferno, na religião católica, por exemplo, protestante, você não sai dali. Você errou uma vez aqui no mundo e você vai para o inferno. Não tem como você reparar, você se arrepender, você expiar.
Para o católico, não, você vai para o inferno. O protestante também. Né? Assim, quando você faz boas coisas, você vai para o paraíso. Mas a sua família pode estar no inferno e você no paraíso. Você nunca vai reencontrar essas pessoas. O espiritismo não é assim. As pessoas, elas podem espiar, elas podem reparar, né? Elas podem espiar, reparar, se arrepender, e com isso elas virem a se melhorar. Né? A gente vê isso bastante dentro do espiritismo. Tá bom? Eu vou parar, não sei se falei tudo, se a Priscila quer falar mais, das penas e gozos presentes da Terra, e as penas e gozos futuros. Gozo futuro é lá no mundo espiritual. Né? Como é que funciona isso? Então, uma coisa boa para nós termos dentro da nossa cabeça é o seguinte: sempre consciência tranquila. Sempre a consciência tranquila. Se você tiver a consciência tranquila, com certeza você vai se afinizar em ótimos ambientes espirituais, com pessoas em sintonia, com espíritos bons. Se a sua consciência for pesada, você vai para ambientes espirituais com espíritos com o mesmo tipo de sintonia, o mesmo tipo de afinidade. Tá bom? Eu não sei se vocês têm dúvida, se tá bom, se eu corri muito, não sei se eu corri, né, Priscila? Sei lá. É isso aí. Só endossando, né, tudo que tu falou. Existe as penas terrestres e as penas e gozos futuros, né? E isso tudo depende de nós, né? Tudo depende de nós. Depende exclusivamente de nós, né? Mais ninguém. Exatamente. A gente pode pedir para a espiritualidade, a gente pode pedir para Deus ajuda, mas nada adianta se não tiver a nossa vontade, se não tiver a nossa ação. No momento que a gente age, no momento que a gente estiver puro de coração, aí nós vamos ter o socorro espiritual. Nós vamos nos afinizar, né, com a espiritualidade mais sutil, com tudo aqui, com os espíritos do bem, e aí isso vai virar algo que vai ser retroalimentado, né? A gente fala muito do medo do umbral, mas o umbral nada mais é do que criação nossa, de formas e pensamentos. Nós encarnados e nós desencarnados conseguimos criar vários níveis de umbral, umbral médio, umbral grosso, o abismo, mas isso é tudo criação nossa, das nossas atitudes, das nossas formas, pensamentos. Então a gente não tem que temer algo que foi nós mesmos que criamos. Nós não somos vítimas, nós somos reféns das nossas próprias atitudes, né? Então, só endossando o que a professora falou, tanto as penas e gozos terrestres quanto as penas e gozos futuros, né? Que futuro significa na pátria espiritual que a gente volta, porque sim, a única certeza que a gente tem em vida é que um dia nós vamos desencarnar e nós teremos que prestar as nossas contas, sim, vai passar aquele filminho do que a gente fez na vida, mas se a gente tiver com a nossa consciência tranquila de saber que nós demos o nosso melhor, que nós, claro, perfeito nós não somos. Obviamente, tivemos nossos deslizes, né? Mas se sempre mantivermos nessa posição, nessa vontade de poder continuar a caminhada, de tentando sempre evoluir, tentando fazer o nosso melhor, estudando o máximo, aprimorando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossas penas e gozos futuros serão razoáveis, serão compatíveis com aquilo que a gente criou em vida. E muitas vezes as nossas penas e gozos terrestres vão ser vivenciadas por nós aqui. Não é à toa que se fala que é terrestre. Então a gente não é vítima de nada. Nós somos, na verdade, construtores dos nossos próprios tormentos voluntários. Hoje mesmo foi até o tema do evangelho que eu mandei do dia, que é os tormentos voluntários são criados por nós, já disse, são tormentos voluntários, não foi injustiça divina, não foi engano de cálculo divino, não. Tudo é criação nossa, nessa vida ou numa pré-existência. Então é mais ou menos isso. Vamos abrir espaço, né, para dúvidas, né, professora? Alguém tem dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa, um entendimento? Algo que entenda nesse sentido? Agregar, né? Na nossa reunião também. Fique à vontade. Ih, tão tímidos, professor. Ninguém tem dúvida, pelo menos, de entender por que muitos têm uma vida aparentemente mais abastada, outros nem tanto.
essas diferenças? Eu imagino que é um merecimento, né, Priscila? Do que foi feito anteriormente, e hoje você vem com a missão, você vem com um dever a cumprir, né, de acordo com o passado, sei lá, eu imagino que seja isso. Exatamente. A gente também tem que entender que o universo, ele precisa de um equilíbrio. E no momento que a gente infringe uma lei divina, mais cedo ou mais tarde tem que ser reajustado para que o universo entre em equilíbrio. É muito maior do que nós. Nós que somos muito vaidosos, achando que tudo em volta da gente, não. A gente precisa, às vezes, reajustar, por mais difícil e doloroso que sejam nossas provas, expiações, mas para que volte a ter um equilíbrio dessas forças que regem todo o nosso universo. É muito maior. E eu digo mais, a espiritualidade, a professora pode me confirmar, deixa muito claro que normalmente quando nós vamos passar pela prova, pela expiação, geralmente é menor do que aquilo que a gente cometeu. Quando nós cometemos foi muito mais grave. E quando a gente vai passar pela própria expiação, por incrível que pareça, é amenizado. E mesmo assim a gente acha ruim, e mesmo assim a gente reclama. É verdade isso, né, professora? É porque nós estamos sobre uma lei, como Deus ele coloca as leis, né? Deus tem as leis, só que lei de Deus é lei de Deus, né, gente? Não é lei humana, que é uma miséria, é horrível. Lei humana, pelo amor de Deus, não dá nem para comentar. Mas a lei de Deus, ela é perfeita. Então, são as leis que tomam conta do mundo. E uma das leis de Deus chama-se lei da misericórdia. Então, a lei de Deus, que é a lei de misericórdia, Deus, com total misericórdia, de bondade e tudo, às vezes ele ameniza as situações que a gente vai passar. Às vezes é para a gente ter uma situação bem grave, e muitas vezes lá no plano espiritual, a gente, né, empolgado que a gente fica, né, eu vou voltar para a Terra, eu quero fazer essa prova, eu quero passar por isso, pede coisas grandes, para sofrimento, eu espírito, coisas para passar, difíceis. E aí as entidades lá, os espíritos falam, não faça isso, vamos devagar, né? Amenizando. Então, e também uma coisa importante, quando a gente vai praticando bem, fazendo bem, sendo melhor, muitas das coisas que viriam para nós, grandes, às vezes, vão sendo amenizadas também. Você, o caminho do bem. Então, às vezes, por exemplo, é para você, vou dar um exemplo, a pessoa é para ter um acidente, para ela ficar tetraplégica nesse acidente. Porque na outra encarnação, ela fez determinada coisa, tem comprometimento na outra encarnação, então nessa ela teria que ficar tetraplégica. Mas como ela era uma pessoa do bem, fazia o bem, ajudava, tudo, ela, na realidade, tem o acidente e ela quebra as duas pernas. Dá para entender? Não vai ficar paraplégica. Ela, pelos méritos dela, que é outra lei de Deus, que é a lei do mérito, né? A lei da misericórdia, a lei do mérito, faz com que a pessoa minimize aquela situação. Você fica até triste, pô, quebrei minhas duas pernas, mas talvez fosse para você ficasse até paraplégico ou desencarnasse. Mas você, como está como um trabalhador do bem, fazendo bem às pessoas, se melhorando, você minimiza. Outro dia eu descobri, gente, que tem uma lei que eu não sabia, que é a lei do estudo. Já ouviram falar dela? É a lei do estudo. É uma lei de Deus também, uma lei do estudo, sabia? Estou brincando aqui, mas é a lei do estudo. Né? A gente estudar. Quanto mais a gente estuda, mais aprende, mais compreende. Tudo isso é muito importante para o espírito também. A lei do estudo. Né? Então, são leis de Deus. Eu estou brincando dessa lei de estudo, mas eu acho que tem essa lei de estudo aí. A lei de Deus, que é a lei da misericórdia, a lei do mérito, né? Que vão agir, às vezes, em cima de situações. A gente passa, poxa, está difícil isso, mas talvez fosse bem pior e está sendo amenizado por você ser um trabalhador do bem. Alguém que pensa no bem, age no bem, faz o bem. Né? É isso, Priscila. Ótimo, e trazendo para a nossa realidade... acho que alguém vai falar, pode falar. Priscila, Isso. Uhum. A gente tem que saber o seguinte, o que rege o universo é a lei do amor.
a lei do amor, ela vem em decorrência da lei do equilíbrio. Então, tudo que nós fazemos que desestabilize essa lei, ela tem que voltar para o equilíbrio. Mas, como a Tereza falou que a misericórdia divina ela é muito grande. Então, nós temos várias oportunidades de colocar essa lei no equilíbrio, pelo amor, né? Ou então, por exemplo, se você prejudicou a pessoa a questão da vida, que é a coisa mais delicada, né? Então, assim, você tem a oportunidade de cooperar com a vida de várias pessoas, de vários seres que passam na sua vida. De forma, eu estou aqui em Belo Horizonte, nós temos uma ONG, e os mentores da casa disseram o seguinte, que nós estamos, tipo assim, pegando boi, né? Porque era para nós estarmos na posição daqueles que são assistidos por nós. E o que ele diz é o seguinte, se a gente não assistir essas pessoas, na próxima a gente pode vir como assistido, e não como essas pessoas que estão assistindo. A gente está falando que está fazendo muito bem, a gente não está fazendo bem para o outro, a gente está fazendo bem para nós. Então, quando o amor, apesar de insistente o amor, não for o suficiente, aí que a dor entra. Né? A dor entra quando nós não deixamos o amor funcionar. E em relação às coisas que nós devemos passar, a literatura espírita está cheia de casos de pessoas que tinham várias eles tinham uma dívida muito grande para pagar, e foram minimizados. Uma delas foi o irmão do Chico, lembra do Chico, que ele deveria ficar 10 anos na cama, e aí, por misericórdia, ele teve o derrame e logo em seguida ele desencarnou. E assim, tem várias histórias de pessoas que tiveram a vida prolongada, porque ela era mais útil aqui do que lá, porque ela é essa questão do amor, né? Pessoas que... questão que tinha muitas... Então, a gente só sofre porque a gente não amou. Então, quando o sofrimento vem, a gente precisa estar firme, porque o amor é a primeira forma de reajuste, é a primeira forma de reequilíbrio. Então, a gente só sofre porque a gente não aprendeu a amar. O dia que a gente aprender a amar, a gente sai dessa. É a lei de misericórdia. Então, a lei de misericórdia funciona anterior à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, quando o efeito é danoso para a gente. Porque o efeito ele pode ser benéfico, né? Quando você faz uma coisa boa, você recebe uma coisa boa. Quando você faz uma coisa ruim, recebe uma coisa ruim. E não tem essa de... O karma é exatamente esse retorno que nós temos. Um retorno equilibrado ou um retorno desequilibrado. Quem vai definir que tipo de retorno nós temos somos nós mesmos. Ótima contribuição, Maria, muito boa. E a misericórdia ela é tão bonita, tão infinita, que nossos mentores, nossos amigos espirituais que acompanham nossa existência, nossa jornada aqui terrestre, vendo quando estamos esforçados no bem, vibrando no amor, praticando amor, caridade, fraternidade, eles intercedem pela gente. Muitas vezes a prova está chegando, não é momento, ou pede para amenizar, ou pede para não acontecer, e a gente não faz nem ideia disso. A gente ainda é tão infantil porque a gente não sabe do quanto a espiritualidade intercede por nós. E nós, volta e meia, reclamamos, volta e meia nos revoltamos, entramos em aflição, entramos em desespero, em desânimo, quando a gente deveria ser forte, saber que existem leis perfeitas,
que a gente deveria ter mais fé, mais confiança de que tudo que está acontecendo tem um propósito maior e, como a Maria Lima falou, nos mantermos firmes e fortes para enfrentar aquilo. Se for dor, há um reajuste acontecendo e a gente ainda, com o tempo, se Deus quiser, nós vamos evoluir tanto que quando a dor chegar, nós vamos agradecer. Eu sei que agora parece paradoxal, mas nós vamos agradecer dizendo: Deus, estou sabendo que nesse momento eu estou reajustando. Nesse momento difícil que eu estou passando, algo está voltando ao equilíbrio. Então, que seja feita a sua vontade. Sei que a gente ainda não consegue, mas no futuro próximo, se Deus quiser, nós vamos alcançar esse patamar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, não quer acrescentar mais nada? Falou tão pouco hoje. Fale mais. Eu falo pouco, né? Eu estou falando pouco agora. Não, eu tô achando. Vamos falar mais. Muito quieto ultimamente. Não, mas as leis, gente, é uma quantidade enorme de leis de Deus. Lá no nosso cursinho que nós estamos fazendo ali no básico, nós vimos 10 leis, né? Lei da adoração, lei do trabalho, lei do progresso, lei da sociedade, mas existem outras leis, né? Outras leis que regem. E essas leis é que tomam conta de tudo. E quando nós nos afastamos das leis, essas leis, é interessante lembrar que elas estão na nossa consciência. As leis, elas estão na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. É que nós, quando queremos fazer determinada coisa, escolher, e estamos indo contra as leis de Deus, contra a lei do amor, que foi bem citada pela Maria Lima, que é a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Quando nós nos afastamos, nós queremos anestesiar a nossa consciência. A gente anestesia para poder fazer a coisa errada. E aí a gente se afasta das leis de Deus. E quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente sofre. O sofrimento vem disso, desse afastamento. Só que a gente vai até um determinado ponto, aí entra a lei de causa e efeito, que é a lei da semeadura e da colheita. A lei de causa e efeito é que vai fazer você voltar novamente para o caminho de Deus. Ela te traz de volta. Então, elas são sintonizadas e é interessante que cada lei ela está relacionada a uma virtude que nós temos que desenvolver em nós. Então, nós temos que desenvolver em nós as virtudes e amar e cumprir as leis. Quanto mais a gente cumprir as leis, mais virtuoso a gente é, mais elevados espiritualmente a gente vai ficando. Mas isso sempre verdadeiramente, né? Não fazer de conta que a gente é alguém bonzinho, se a gente ainda não é. A gente tem que ser verdadeiro e autêntico, que é uma virtude. A autenticidade é uma virtude. Então, a gente tem que ser autêntico conosco mesmo. Isso é bastante interessante. Então, as leis, elas estão aí regendo. Lei de Deus, não dá para você enganar. Isso que eu acho interessante. Não dá para você falar, eu vou dar um jeitinho, eu vou enganar, eu vou usar meu prestígio, eu vou usar milhões para corromper. Não dá. Com Deus não tem isso. Com Deus não tem. Então, vai chegar o momento para todos da lei de causa e efeito, que é a lei da colheita, a lei da semeadura, a lei da colheita, a lei da semeadura, que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, é impossível eu plantar pepino e querer colher morango. Não funciona assim. Se eu estou plantando coisas ruins na minha vida, muitas coisas ruins, e me afastando de Deus, das leis de Deus, o que eu vou colher lá na frente? Coisas ruins para mim. Eu vou sofrer. Quem se afasta de Deus, sofre. Vai ter que voltar para o caminho qualquer hora, né? Através da lei de causa e efeito. Então, elas são fantásticas. A gente poderia falar muito tempo sobre elas. Tem muita coisa para falar sobre as leis, né? Tem um curso sobre isso aí. Eu ministro um curso aqui em São Paulo sobre as leis. Chama As Leis Divinas. O significado das leis divinas na minha vida. Para a gente poder entender o que são as leis. Porque elas estão na nossa consciência. Veja, Jesus, ele veio relembrar todas essas leis no seu evangelho. Lá no evangelho tem Kardec, na codificação, veio relembrar todas essas leis também. Estão na codificação. Porque a gente quer mais esquecer para a gente fazer aquilo que interessa, né? Irmos nos distanciando das leis de Deus. Como é que eu sei? Por exemplo, a Maria, ela citou a lei do amor.
não é só do amor, é do amor, da justiça e da caridade. Então eu pensar assim, eu vou fazer alguma coisa para alguém. Será que o que eu vou fazer é algo caridoso? É algo caridoso? Será que eu vou fazer para essa pessoa é algo amoroso? Será que o que eu vou fazer para essa pessoa é algo justo? Justo. E pensar assim, será que tudo isso que eu vou fazer para essa pessoa, eu gostaria que fizessem para mim? Essa é a pergunta, também porque está bem lá no Evangelho. A gente deve fazer aquilo que a gente gostaria de receber de volta, né? Então, essa é a pergunta para você mais ou menos andar na lei, né? É que a gente esquece. A gente quer mais é fazer, puxar tapete dos outros, berrar com o outro, né? Bagunçar com o outro. É isso que a gente gosta de fazer, né? Tá bom? Eu vou ter que sair, tá bom, Priscila? Vou deixar com você a meninada toda. Tá. Deixar a meninada toda. Vamos à luta, viu, Priscila? Estamos na luta. Vamos, e bom estudo, né? Porque tu vai continuar no trabalho, né? Eu vou continuar, que eu vou dar aula agora, de Então mediúnico. tá. Ai, que legal. ESME, o que é? Não, é outro curso. Educação da Coen. mediunidade? É Coen. Coen. Aqui tem. Já ouviu falar? Não, mas qual é o que é a sigla, Coen? É o Coen de mediunidade. De mediunidade. Legal. Eu vou ver se tem uma apostila aqui. Se der, qualquer hora eu tiro uma cópia para você e mando para você. Por favor. Me manda no WhatsApp o seu endereço. Já mandei, eu não recebi até agora as tuas músicas lá. Tu disse que ia me mandar. Então, manda de novo, Tá. Porque eu mandei. O que acontece? Como a gente manda sem ser registrada, não chega. Eu mandei para a Tatane, não chegou. Mandei livro para ela, não chegou, porque eles queriam que fosse registrada. Então, não sei se a atendente pegou para ela, não sei o que aconteceu. Não chegou o negócio, então tem que ser registrada. Entendi. Então, eu vou mandar para você registrada e vou ver essas apostilas aqui para mandar para você do Coen. Obrigada. Você consegue pegar, tá bom? Obrigada. Uma boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Perguntas? Tem perguntas aí? Vocês estão muito quietinhos. Tem perguntas? Não, nem no chat. Hoje o pessoal tá bem aplicado, né? Eu tenho uma pergunta. Hoje está todo mundo caladinho, né? Eu tenho uma pergunta. É uma pergunta assim, como é que eu vou falar? Uma pergunta de principiante. Lá. Né, totalmente. Quando que começou, nos primórdios assim da humanidade, porque o espiritismo, pelo pouco que eu estou estudando, começou tem pouco tempo, né? Assim, em 1800, né? 1863, se não me engano, né? Com a revelação, com a codificação. Eu posso estar falando trem errado, tá, gente? Então, me desculpa. Não, é por aí mesmo. Eu gostaria de saber quando que começou essa causa de reação à ação, o fato da gente ter a nossa consciência, porque quando foi que Jesus permitiu esse livre-arbítrio da gente depois não se relembrar de nada e aí a gente ter por nossa própria consciência essa coisa de reação à ação, o que eu faço eu recebo, o que eu recebo eu faço, esse tipo de coisa assim. Antes mesmo do espiritismo. Deu para entender mais ou menos a minha dúvida? É mais profundo do que tu imagina, Daniele. As leis divinas, elas já atuam desde o primeiro mineral que foi criado, desde o primeiro mineral que foi criado no nosso planeta. Nosso planeta foi criado, né, há bilhões de anos atrás, assim como outros mundos que a gente não faz nem ideia, né? Mas a gente já tem uma certa noção da nossa galáxia, de alguns planetas que regem. Então, todos eles estão submetidos às leis divinas. E no início, as leis de ação e reação, elas não seriam atuantes, porque primeiro deveria haver a lei de progresso, que foi que originou a evolução de todas as espécies. Mas desde que o homem, né, pisou no nosso planeta, né, as primeiras encarnações hominais, como Homo sapiens, como a gente sabe na nossa história, o mundo pré-histórico, a lei de ação e reação já iniciou ali.
Então, desde que o homem começou a adotar um mínimo de inteligência, ele adquiriu o livre-arbítrio, porque Deus criou todos nós simples e ignorantes. O espírito é criado simples e ignorante. Nossa essência é divina, nossa essência é de luz, bondade e amor. Mas, infelizmente, quando a gente se encontra aqui no plano material, de acordo com as vivências que experimentamos, de acordo com o contexto onde somos inseridos, nós passamos a fazer escolhas, porque a gente tem esse livre-arbítrio. E aí a gente começa, dentro dessas escolhas, dentro dessa lei de semeadura, ter a colheita que é compatível com aquilo que a gente plantou. Então, as leis divinas, elas iniciam falando em nível de planeta Terra, não estou falando em nível de universo, porque em nível de universo as leis divinas, a lei de ação e reação, a lei de equilíbrio, existe em todos os mundos, em todas as galáxias e universos que estão à nossa volta e inclusive naquelas que a gente não faz nem ainda não temos conhecimento. Mas falando em nível de planeta Terra, as leis divinas, pelo menos a lei de progresso, né, a lei de destruição, algumas leis já existem desde os primórdios, desde o primeiro mineral que foi criado dentro do nosso planeta. E a lei de ação e reação, obviamente, desde que o homem foi dotado do mínimo possível de inteligência, desde o da pré-história. Então, isso é muito além do espiritismo. É muito anterior ao espiritismo. São milhões de anos. E aí não é questão de Jesus permitir. São leis. Se a gente entende que nós estamos submetidos a leis que regem todo o universo, leis que são imutáveis e leis perfeitas, né? A gente entende que não é questão de Jesus, não é isso. É porque nós somos submetidos, é muito maior. Para que o universo exista, para que nós possamos existir, a natureza, o sol, a lua, tudo é orquestrado por leis perfeitas, né? É muito maior do que a gente possa imaginar. Então, a lei de ação e reação é desde que o espírito foi criado. Desde que o espírito foi criado e iniciou a sua jornada reencarnatória. Aqui em nível de planeta Terra, desde os primeiros homens pré-históricos que passaram a habitar o nosso planeta. Então, desde esses habitantes pré-históricos, nós já podemos ter a lei de ação e reação regendo, né, todo esse... regendo a todos nós, né? Acho que é isso. O espiritismo, gente, ele veio muito tempo depois, mas ele veio no momento certo. Então, o espiritismo, ele não traz... A gente fala revelação, mas na verdade não é revelação. O espiritismo só explica aquilo que já existe há muito tempo. Explica de uma forma científica, filosófica, sensata, para que a gente consiga, pelo menos, passar a entender as leis que regem a nossa humanidade. Então, o espiritismo, a gente fala que é revelação, mas o espiritismo não traz revelações, ele traz à luz, descortina aquilo que, infelizmente, nós ainda não enxergávamos, que ainda estava obscuro. Ele só traz aquilo que já existe, o verdadeiro. Espero que eu tenha respondido o teu questionamento, Daniele. Ô Priscila, só fazer um adendo com a colocação dela. A gente precisa saber que todos nós estamos sobre a proteção de uma lei. Quando nós não tínhamos ainda condições de decidir, a espiritualidade superior, ela fazia isso pela gente, como faz pelos animais que ainda não têm um processo. E nós respondemos perante a lei de ação e reação dentro daquilo que a gente dá conta, né? Nós não podemos exigir, por exemplo, dos nossos ancestrais que matavam as pessoas e comiam o cérebro para ficar mais inteligente. O que eles faziam ali não é que é certo, mas eles eram punidos com menos rigor que a gente. Hoje, por exemplo, se eu falo mal do outro,
eu tenho uma consequência muito maior do que aquele que decapitou o outro para coisa. Então, assim, tudo é graduado dentro daquilo que você já vivenciou, já experienciou, de sua idade, da sua história. Então, é por isso que a gente fala que o espírita, ele é muito mais, ele tem que responder muito mais do que as outras religiões. Por quê? Porque a gente tem uma gama enorme de informações. A gente sabe exatamente a hora que a gente tem informação na hora que você morre, você tem o passamento, você tem toda aquela estrutura. E as outras religiões não têm isso. Então, eles não sabem disso. Então, para a gente, tem uma amiga, tem uma pessoa que faz palestra, que ela falou que ser espírita não é para qualquer um, mas é para quem... como é que ela falou, gente? Não é para quem quer, é para quem pode. E quem pode recebe uma gama enorme de informação, mas é muita informação. E agora, se você não coloca essas informações em prática, sinto muito, mas você será... as consequências dos seus atos é muito mais sérias e muito mais graves do que em qualquer outra situação em que você não sabe. É como o alimento que nós damos, você não pode dar feijoada para uma criança de 6 meses, entendeu? Mas você não pode tratar uma pessoa de 20 anos com leite materno, né? Então, tudo é uma questão de adequar, é aquela questão do... tudo tem seu tempo e a sua hora, né? E essa lei de ação e reação, ela nasce com a gente, quer dizer, Kardec, a única coisa que Kardec fez, e fez muito bem feito, foi sistematizar conhecimentos que já existiam desde que o homem é homem. Priscila, eu estou saindo agora, que eu tenho uma reunião agora de estudo também, de formação. Tá bom, então, muito obrigada pela contribuição. Obrigada. Falou, obrigado. Falou, tchau. Obrigado por permitir que eu fale. Que isso. Tchau. Tchau, tchau. E é bem isso que a Maria Lima pode trazer de contribuição para a gente. Me fugiu, eu ia falar algo bem relevante também sobre o tema, mas eu vou lembrar depois. É porque vem tanta coisa na nossa cabeça e se a gente acaba não falando na hora, acaba se perdendo. Mas eu espero que tenha compreendido melhor, tá, Daniele? Né, essa questão, né, de desde quando estamos submetidos, desde os primórdios. Né, desde os primórdios. Sim, endossando o que a Maria Lima falou, nós espíritas temos uma responsabilidade um pouco maior, porque a gente já está dotado de conhecimentos, ensinamentos que fazem toda a diferença, né? Nós já temos o conhecimento, então há muito a quem foi dado, muito será cobrado. Então, é importante a gente ter essa noção que ser espírita realmente não é fácil, mas é um caminho, né? Todas as religiões têm suas contribuições verdadeiras. Se a sua religião, independente de qual ela for, ela te torna uma pessoa melhor, isso já é mais do que suficiente. Não há religião pior, não há crença melhor, não há isso. É que o espiritismo a gente acaba entendendo leis que algumas, né, a grande maioria de algumas crenças não trabalham, né? Então, por a gente ser dotado desses tais conhecimentos, e quanto mais estudamos, mais aprofundamos, mais temos autoconhecimento, mais entendemos como funciona o nosso universo, as leis divinas, então a gente com certeza vai ser mais cobrado, porque quando a gente chegar na nossa parte espiritual vai dizer, você sabia, Priscila, que tal coisa, se você fizesse, traria tal consequência, e mesmo assim, você dotada desse conhecimento, né, você fizeste, então é mais ou menos por aí. Gente, vamos fazer o nosso estudo do Evangelho. É o último item do capítulo 4, o item 26, do título Necessidade da Encarnação. Nós vamos dar continuidade a esse estudo que a gente começou na semana passada. Então, quem quiser me acompanhar, tá? A leitura, item 26, capítulo 4. Nota.
Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os degraus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia sua caminhada, e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar estas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas sim a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é o meio para desenvolver a sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas, deixa só porque eu me perdi aqui, as etapas de uma vida corporal, de plenas angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo. É um castigo pela necessidade que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra, no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos, em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, a gente estava falando no início na semana passada, as necessidades da encarnação, e esse último item, ele coloca um exemplo muito bem, né, aplicado para a gente conseguir entender, né, que a reencarnação, né, nada mais é do que nós estarmos na escola. E a gente inicia no primário, vai passando pelas séries, né, a gente vai avançando, e assim é as nossas reencarnações. Só que se nós formos alunos aplicados, estudiosos, disciplinados, comprometidos com o nosso progresso, nós vamos abreviar essa caminhada, então logo vamos alcançar uma elevação espiritual a ponto de que não vai ser tão necessário as reencarnações materiais. E nós podemos, inclusive, adentrar mundos superiores. Mas, se nós formos como nós estamos sendo, né, não é à toa que estamos aqui nessa existência e ainda estamos no plano material, como eternos repetentes, porque é isso que nós somos. Nós somos aqueles alunos negligentes, teimosos, que não queriam fazer o dever de casa quando chegavam em casa, quando a gente brigava com o professor, né, que é a vida. O que a gente está fazendo agora? Encarnando e repetindo de série. Isso só atrasa a nossa evolução espiritual. Então, essa é a comparação que esse trecho coloca, né? Só que a gente tem que entender que a encarnação, ela é necessária para esse nosso progresso. Então, quando a gente se coloca humildemente como aprendizes, tentando fazer o nosso melhor, tentando finalmente sermos esses alunos aplicados, isso só vai voltar para nós como benefício. E nós vamos poder, inclusive, servir de exemplo para outras pessoas, para que a gente possa
reverberar, né, essa atitude, essa conduta do bem, essa conduta de disciplina, né, de submissão e resignação às leis divinas. Então, aqui também tem um outro questionamento, né, se falando se os espíritos não poderiam se encarnar de uma vez só e poder progredir. Isso só seria possível se todos aqui na Terra estivéssemos no mesmo nível, equiparados no mesmo nível de evolução moral e espiritual, o que não ocorre. Nós estamos aqui em 25 agora, integrantes da reunião, e cada um de nós está num estágio evolutivo. Eu estou num, a Flávia Ribeiro noutra, a Maria Lima em outra, a Maria de Fátima em outro, e assim por diante. Então, cada um de nós vai caminhar, vai subir essas escadas evolutivas no seu próprio ritmo. Mas a gente tem que ter a consciência muito nítida, muito cristalina, que a reencarnação não é uma punição, que a reencarnação não é castigo de Deus, mas que a reencarnação é um presente, é uma escola. E nós estarmos aqui nesse plano material ainda nos é necessário, porque nós temos muitas questões a serem trabalhadas. Nós estamos trazendo todos os estudos que a gente está tendo hoje, das penas e gozos terrestres e futuros, da necessidade da reencarnação. Se a gente for trazer para o nosso atual momento, nós estamos, todos nós, passando por uma prova coletiva. Se a gente for realmente analisar o nosso atual momento, a gente muitos estão com medo, muitos estão em desespero, muitos estão sem saber o que está acontecendo, para onde nós vamos parar. Mas vamos aplicar tudo que a gente está aprendendo no Espiritismo e trazer para essa realidade. Nós todos estamos passando por uma prova. É uma prova coletiva. E saibam que quando nós estávamos no plano espiritual, antes de reencarnar, nós já sabíamos que isso ia acontecer. E todos nós aqui assumimos. Dizemos, nós vamos enfrentar. E é isso. A gente tem que encarar essa situação. Não é um castigo de Deus, não é um apocalipse, não é o fim dos tempos. Nós estamos passando por uma prova coletiva, porque todos nós temos um aprendizado a tirar disso. O que a gente pode fazer em meio a essa pandemia? O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer pelo meu próximo? Vou entrar em desespero? Vou ficar com medo? Ou eu vou confiar? Ou eu vou ter fé? Vou acreditar que tudo isso tem um propósito muito maior, que infelizmente os nossos olhos infantis, nossos olhos espirituais ainda muito infantis não enxergam. Então, essa confiança, ela é necessária. Nunca foi tão necessária a gente confiar. Confiar que tudo tem um propósito. Confiar que tudo vai acontecer da forma que é. Mas eu posso fazer a diferença. A gente aqui, toda segunda-feira, a gente faz a diferença. Logo após o nosso estudo, nós vamos fazer uma vibração pelo planeta. Nós oramos toda semana pelos enfermos, pelos aflitos. Isso é uma forma da gente fazer a diferença. O que eu posso fazer de diferença dentro do meu lar? Eu estou com um familiar que está com medo, eu estou com um familiar que está adoentado por Covid ou por qualquer outra enfermidade. Eu vou cuidar, eu vou trazer confiança, fé e esperança de que tudo vai ficar bem. A gente está passando por tempos difíceis, mas é para o nosso crescimento. E a gente pode fazer muito. O que a gente não pode fazer é ficar desesperado ou ficar com os braços cruzados. A gente pode e deve arregaçar as mangas. Irmãos, com esses lockdowns que está acontecendo, infelizmente, o número de moradores de rua está crescendo a cada dia. Muitos não morrem de fome, porque aí não vão nem morrer de Covid, né? Vão morrer de fome. Porque existe agora, nesse momento, voluntários indo para a rua para dar um pão, para dar uma sopa. Então, não falta oportunidade. A gente vê também campanhas de agasalho, campanhas de roupas, doações, campanhas de enxovais para crianças, porque além
está acontecendo as mortes, as crianças estão nascendo e muitas mães não têm. Às vezes eu sei fazer de crochê ou de tricô uma roupinha de bebê. Produza e doe nas casas, doe nas igrejas, não faltam campanhas. Isso que está acontecendo, irmãos, é um convite para a gente tentar sair da nossa zona de conforto e poder fazer algo. Isso mostra que em meio ao caos, em meio às tempestades, nós somos perfeitamente capazes de poder fazer a diferença. E se porventura algum de nós pegar a Covid e infelizmente vir a desencarnar, não foi castigo, nós já sabíamos. É por isso que nós estudamos o Espiritismo, para a gente ter essa certeza, para a gente ter essa maturidade. É fácil? Não. Dá medo? Dá. Mas vamos tentar aplicar dentro dos nossos limites tudo que a gente está aprendendo. Porque a gente estuda, e agora está tendo uma excelente oportunidade de aplicar. Então, trazendo para a nossa realidade, nós estamos sim passando por uma prova coletiva. E devemos nos sentir, apesar das adversidades, privilegiados, porque todos nós aqui estamos nos reajustando. Todos nós aqui estamos crescendo. Todos nós, quando sairmos dessa existência terrena, nós vamos estar mais evoluídos. Nós fazemos parte de um momento ímpar do nosso planeta. Nós vamos poder chegar na pátria espiritual e dizer, nós vivenciamos a pandemia, a Covid-19, a Covid-20, a Covid-21, todas as Covids que estão para vir. E o que a gente fez? É isso que vai ser a diferença. Sei que não é fácil, mas é importante a gente passar a ter essa consciência. Isso traz uma paz dentro do nosso coração, isso traz um consolo. Porque paz e consolo, felicidade não é ausência de problema. Isso eu falo todas as semanas e eu vou me repetir. Paz, esperança, felicidade é estar na tempestade, é estar nos desafios, mas se manter feliz, equilibrado e grato por tudo que a gente tem. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, vocês estão calados, eu estou ficando constrangida. Alguém não quer falar nada, acrescentar, discordar, questionar? Ai, Priscila, tá tão bonito, tá tão gostoso de escutar, por isso eu acho que ninguém tá falando nada. Tá todo mundo concentrado nas suas palavras. Tá acolhedor. Tá acolhedor. Eu acho que para quem está começando agora, é o desafio ainda, graças a Deus, que permitiu a gente nos despertar, vamos dizer assim. A gente conseguiu despertar no momento, né, que seja esse mesmo, dessa forma, sem poder sair, sem poder fazer mais, né? Mas é acolhedor as suas palavras, para quem está começando agora. Eu friso isso porque 43 anos, você começar agora a estudar uma forma de enxergar a vida, uma forma de enxergar uma outra realidade, é significante demais, sabe? Poder ainda ter a oportunidade de aprender é extraordinário. Então, eu só queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse projeto imenso. Que esse projeto perdure, né, gente? Que perdure, porque tem muita coisa ainda. Se Deus quiser, nós vamos continuar. Então, aproveitando a Dani, que ela colocou, que eu estou iniciando. Eu também sou aqui uma que está iniciando. Um lado meu que me pedia para ir, mas eu nunca tive coragem. E recentemente, por acontecimentos pessoais, eu decidi ir, aqui eu moro em São Paulo, e decidi ir no Perseverança. E a partir desta ida, eu comecei a buscar coisas para ler sobre espiritismo.
Aí no acolhimento, no Ricardo, teve acolhimento fraterno, aí eu comecei a me vincular em alguns grupos, e aí eu cheguei neste grupo. Olha, eu tenho que dizer que eu tenho uma gratidão imensa, porque, olha, é como se você ouvisse essas palavras, seus olhos começassem a abrir para o mundo e perceber que aquela coisinha que para você é gigantesca é uma pequena gota no oceano. As suas palavras nos fazem refletir muito, Priscila. Foram palavras lindas e me fazem refletir muito sobre as questões que a gente vive. E uma palavra que veio assim, quando você falava, a gente precisa ressignificar o sentido da vida. Exatamente. E ressignificar é poderoso. É transformador. Quer falar, Inara? Quero sim. Escutando assim vocês, assim, eu tenho muitas perguntas, né? Eu fui criada dentro da espiritualidade desde que eu nasci, mas eu nunca me estudei tão a fundo como, vamos dizer, há uns 3 anos atrás, quando a pílula caiu na minha mão, né? E eu escuto, não vou dizer que eu sou assídua, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa assim que eu começo e largo, daqui a pouco eu retorno, aí eu largo, né? E eu gosto muito de ler. Eu tenho praticamente uma biblioteca em casa. A maioria dos meus livros são espíritas. Eu até assinei, não sei se vocês conhecem, a Letra Espírita. Eu recebo 3 livros por mês e uma revista, que eu adoro. Essa revista é explicativa demais, né? Inclusive as últimas que eu escrevi, que eu recebi, é sobre a explicação da espiritualidade desde a época que existiu, quando Allan Kardec começou a se mexer, né? E ele explica muito bem. E esses livros eu leio com muita atenção e eu tenho aprendido muito nessas leituras, nesses romances, nessas doutrinas. Tem livro de doutrina também, né? E às vezes eu me questiono muito, porque eu também estou lendo a Bíblia, né? E é uma brutalidade tão grande nos tempos, né? E tem pandemias, tem revoltas, e é sempre assim. Eu olho para hoje e parece assim que não mudou, gente. A gente só está passando de ano, está aprendendo algumas coisas, mas a brutalidade continua aí, a maldade continua aí, e quem sofre, quem são? São o povo, é o povo que tem menos que sofre, que não vai para a rua porque tem medo, né? Porque a repressão está grande. Então, eu me questiono bastante, assim, quando vocês falaram na lei de ação e reação, assim, meu Deus, assim, então, que reação, assim, que volta vai ter para esses políticos que estão fazendo isso com o povo, que estão se matando, muitas pessoas estão amedrontadas. Eu perdi meu emprego, eu tinha 24 anos de casa, eu perdi o meu emprego, eu estou 1 ano desempregada. Então, assim, eu moro com uma mãe de idade, vivo com a aposentadoria do INSS dela. Isso é horrível, gente. Assim, mas assim, ó, eu posso dizer, eu me emociono, sabe? Porque, assim, eu sempre dei muito de mim. Muito. Sempre fui muito digna nas minhas coisas, nos meus pensamentos. Eu sou muito correta. E eu penso assim, por que tanta maldade, gente? Né? Tanta gente com tanto, com tanto. E assim, esses governantes com auxílio isso, auxílio aquilo, aquilo outro, e para dar um aumento de salário mínimo para o povo, para poder viver, comer, né? Eles se negam, e a gente tendo que lutar, e ainda tem que sustentar esse pessoal todo. Então, onde fica a espiritualidade nisso tudo, sabe? Eu, às vezes, me questiono isso. Onde fica? Onde está a reação disso? Porque tem que ter uma reação. Eles só estão fazendo e o povo está levando. Assim, eu posso dizer para ti, graças a Deus, a minha fé é tão grande, eu não estou nem um pouco assustada com essa Covid, tá? Eu faço a minha parte, não estou deixando de sair de casa, não deixei de ir à praia. Eu moro na ilha de Florianópolis, rodeado por 42 praias. Isso aqui é magnífico,
né? Esse aqui é um paraíso, né? E o povo está matando isso tudo aqui, né? Está matando esse povo todo, massacrando. A gente vê, assim, eu concordo contigo, o pessoal de rua está aumentando, né? E sim, é uma tristeza tão grande quando a gente anda nessas ruas, assim, um pouco mais vazias, e a gente vê, assim, eles jogados, sujos, que ninguém olha para eles. Não olha para eles, sabe? Eles chegam para perto de ti e falar contigo, assim, meu Deus do céu. É uma tristeza tão grande no fundo daqueles olhos, que assim, tu não tem mais o que fazer. Eu ajudo, sabe? Eu, se passo, eu gosto sempre de ter um dinheirinho na minha bolsa. Se eu não tenho, assim, eu procuro não passar por perto, porque eu tenho uma dó tão grande de dizer para eles, no momento eu não tenho, querido. Sabe? Que eu gostaria que seja um pouco só para ajudar. Assim, então, sabe, Priscila, tudo que vocês falam, assim, eu tento degustar do máximo, assim, tirar o máximo, assim, do que eu posso para aprender. Eu tenho muito questionamento dentro de mim, muito mesmo. Assim, às vezes eu me pergunto e eu fico, às vezes, sem respostas, né? Porque a gente não tem resposta para tudo, né? E eu sei que a gente não pode se revoltar com a situação porque a gente não tem o que fazer. Nós somos muito pequenos, né? Nós somos muito pequenos. Não adianta eu sair na rua querer bancar doida, vão me prender, porque eu estou desacatando, que eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Então, são muitas perguntas sem resposta, mas eu vou atrás das minhas leituras, sabe? E eu indico, assim, para o pessoal aí que está aprendendo, né? A gente recebe, quem tem condição de assinar ou de comprar, os livros espíritas, né? Que ajuda pra caramba. Essa letra espírita para mim foi muito bom, muito bom. Muita coisa dos livros que eu recebi ali eu nem conhecia, né? Geralmente eu li um livro uma vez que tinha a colônia das crianças lá em cima. Eu não sabia que existia isso. Jamais pensei numa separação, sabe? Mas tem a coisa mais linda desse mundo. Aí, há pouco tempo, eu recebi por áudio, assim, como psicografia de uma moça que morreu de Covid o ano passado. E ela dizendo, assim, que ela teria que morrer de uma morte muito grande. Aí, eu me lembrei disso nas palavras que tu disseste, acho que foi você. Que ela tinha que morrer de uma doença muito grande, que ia ficar sofrendo muitos anos no fundo da cama, mas que a espiritualidade foi misericordiosa com ela e levou ela com esse Covid, né? Então, eu recebo muita coisa, tu não tem noção da quantidade de coisa espírita que eu recebo, sabe? E eu aprendo muito, demais, até eu montei um grupo para mim no WhatsApp, sobre espiritismo, né? Mas o povo ainda não acordou, sabe? Não acordou, infelizmente. Fica no bom dia e boa noite, e eu fico lançando coisa, e o povo não acordou para esse lado ainda, para essas coisas que a gente tem que olhar, sabe? Valeu por me escutar, viu? Que isso. Muita gente despertou, ainda não é o suficiente, infelizmente, né? Eu falo até pelos grupos do Espiritismo Fraterno, são 9, mas todo dia você vê gente entrando, gente saindo. É o livre-arbítrio, né? Agora eu completei, já entrei para ser ajudante, né, no Amigo Fraterno, já fiz curso, né? Aí já preenchi a papelada, né? Já Que mandei legal. esse final de semana, né? Que eu tenho muita vontade de trabalhar com áudio. E eu falei isso para ler, né? Ler o nome dela, acho que é. Isso. A Letícia. Eu falei para ela, até ela tinha comentado que talvez alguém da Rádio Frater, né? Ia entrar em contato comigo para mim fazer alguns áudios para eles. Olha Assim, que nossa, legal. fiquei muito feliz mesmo. Nossa, aí que renova. Porque às vezes nesses períodos difíceis a gente fica desanimado, fica desacreditado. Então é por isso que tem essa reunião das segundas-feiras, tem os estudos. É por isso que eu faço questão de estar sempre em ações sociais, com voluntários, porque eu vejo que existem pessoas no bem, existem pessoas que já estão com um padrão elevado. É essas pessoas que eu escolho para eu manter essa confiança, essa fé. Porque se a gente for só olhar pelo que está acontecendo, e sim,
A gente pode se posicionar. Eu mesmo já comecei a me manifestar. Se eu tiver que ir pra rua, eu vou pra rua. Sim, claro, de forma pacífica, não infringindo nenhuma lei. Mas eu não vou me calar, não, com tudo que está acontecendo. Porque muita gente está sofrendo. Muita gente está passando por muitas dificuldades. Não são poucas, de toda ordem. Saúde, emprego, né? Tu mesmo foi vítima disso. Então, a gente não pode se calar, não. E vamos continuar nessa luta, né? Fazendo a nossa parte. É verdade. Então, vamos fazer, por falar nisso e falar a nossa parte, vamos fazer a prece final, porque essa prece final não se engane. É uma luz que a gente emana. Imagina, somos ainda 25, 24 participantes. Dentro de cada lar vai sair uma luz que vai vibrar amor, paz, solidariedade, esperança, cura. Isso são 24 pontos nesse momento que vão sair dentro de cada casa e que vão fazer a diferença. Fora todos os outros grupos de estudo que a gente sabe que 8 horas tem, grupos de oração, em vários locais do mundo. Nós não somos os únicos e não estamos sozinhos. Todos nós, de alguma forma, estamos fazendo. Deixa eu só fechar a porta aqui do meu quarto para eu poder. Só um momento. Então, quem quiser fechar seus olhos para... Então, quem quiser nesse momento fechar seus olhos para poder se concentrar melhor, serenar sua mente, tá? Então, vamos nos concentrar, acalmando nosso coração, agradecendo o estudo que foi realizado hoje, pedindo e agradecendo a espiritualidade amiga que se fez presente, para que nos auxilie nesse trabalho semanal que a gente realiza todas as segundas-feiras, que nos auxilie na esperança, na renovação da nossa fé, no ânimo, para que não nos falte ânimo, para que não nos falte boa vontade e confiança em nosso Pai, Divino Criador. Em meio a tantas dificuldades, existe luz na escuridão. Em meio a tantas dificuldades, existe amor, existe fraternidade, caridade sendo realizada nesse momento. E é isso que nos sustenta. É isso que vai nos dar a força necessária para continuarmos e para não vacilarmos. Vamos orar por todos que estão adoentados devido a essa triste enfermidade que é a pandemia, que é a Covid-19. Que todos que estejam agora em leitos de UTI recebam essa luz, esse amor, essa cura, nem que seja a cura espiritual, porque se a cura física não é permitida, nós rogamos então para que a espiritualidade amiga receba com todo carinho e com todo amor esses irmãos que estão agora sofrendo. Mas também nós estendemos esse amor, essa cura, essa energia para todos os enfermos de qualquer tipo de enfermidade, porque estão passando pela prova da doença física, que é tão difícil, porque estão vulneráveis, estão dependendo de outras pessoas. E isso é uma prova terrível. Então nós rogamos para que a misericórdia divina se faça presente em cada vida. Nós rogamos também para todos os moradores de rua que estão vulneráveis, à mercê do crime, do perigo, de drogas, da fome, da falta de banho, da falta de questões mínimas existenciais. Que essa luz, que esse amor, que essa paz, essa esperança cheguem nesses corações, trazendo a força necessária para suportar tamanha prova. Estendemos também essa oração, essa energia
para todos aqueles que estejam nesse momento, por qualquer motivo, em aflição, em desespero. A todos aqueles que possam estar terminando relacionamentos, divórcios, que são momentos tão difíceis, que eles tenham a paz, a confiança, a esperança para também suportarem suas provas. Estendemos essa oração, essa prece para todo o nosso planeta, para que esse planeta lindo, o qual nos abriga, esse planeta de natureza abundante, possa se renovar, possa se equilibrar e que todo o mal que exista possa, pelo menos em alguns instantes, cessar. Porque segundos de mal que não aconteçam fazem a diferença, reajustam as leis, o equilíbrio que nós, sociedade e humanidade, tão precisamos. E principalmente, precisamos orar por todos os nossos governantes, para que tenham discernimento, para que não deixem a vaidade, a ambição, o poder sobrepujar as suas mentes, a ponto de ficarem cegos e não enxergarem o que está às suas voltas, terem um olhar mais humano. Nós suplicamos, espiritualidade amiga, nós rogamos para que ampare esses irmãos e tomem decisões mais acertadas. Mas se for da sua vontade, Pai, nós nos colocamos para aprendizes e faremos todo o necessário, todo o bem que pudermos fazer para poder diminuir, coibir tamanhas provas. E assim, profundamente agradecidos, profundamente conscientes e confiantes de que somos atendidos, de que fomos ouvidos, agradecemos a Jesus, agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade da existência, pela oportunidade desse encontro dessa segunda-feira, e que segunda-feira que vem estejamos todos aqui saudáveis, unidos em um só coração, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Pessoal, estão em transe, voltaram? Vai falar, Maria Fátima? Oi, Priscila. Menina, quase eu não consegui hoje assistir vocês, porque aqui está um vulco danado, sabe? Muito complicado hoje. Mas é isso mesmo, né? A gente só tem o que a gente merece, né, Priscila? É uma coisa que a gente tem que saber enfrentar. E uma coisa que eu estava pensando que está sendo mais difícil nessa minha encarnação é essa paciência. Sabe? Que eu estou rogando a Deus, que eu preciso ter paciência nessa encarnação que eu estou passando. E eu vou precisar, porque sem ela eu não vou saber caminhar. É uma coisa que eu peço muito a Deus, que me ajude. Eu peço à espiritualidade maior, que me dê essa força, que me dê esse entendimento, que eu procuro buscar dentro de mim. É um negócio assim, Priscila, que é fácil a gente falar. Mas é difícil executar. A gente sentir, sabe, passar as coisas aí que a gente vê, como a gente não tem esse fortalecimento tão superior para poder suportar. E aí onde a gente vê que nós somos falhos. Eu sou falho, eu estou vendo aqui. Eu preciso dessa paciência, porque com essa paciência eu vou saber administrar muita coisa. Não vou me exaltar, não vou me aborrecer, não vou me chatear. Não vou ficar dizendo, ai, por que isso está acontecendo comigo? Não. É com a paciência que eu vou trabalhar. É com essa paciência que eu vou demonstrar o meu amor. Fazer com que meu amor possa vibrar mais ainda. E está sendo difícil, viu, colega? Não estou achando fácil, não. Sabe? Mas eu tenho certeza que mesmo que às vezes a gente escorrega, porque a gente escorrega, eu tenho certeza que tu já evoluiu muito e tu está dando o seu melhor. Eu estou sentindo isso no meu coração, que você já evoluiu muito
e que tu vai ter toda essa paciência. Você ainda vai evoluir muito. Eu preciso muito, né? Porque eu tenho toda essa consciência. Depois que a gente passa a estudar o Espiritismo, a gente é mais cobrado e a gente tem mais conhecimento, como foi falado aí. Né? Nós sabemos de tanta coisa, mas na hora H, que a gente precisa de tudo isso, a gente fraqueja, sabe? Isso às vezes dá um desânimo, te dá uma tristeza em saber que você não ainda evoluiu tanto como você gostaria, que ainda você ainda está engatinhando. Mas é isso mesmo, isso faz parte da nossa evolução, do nosso melhoramento. E eu não posso desistir, porque tem pessoas que precisam de mim. Eu não posso. E não vai. E não vai. Sabe? Eu estou pedindo força e eu lhe peço que na hora das suas orações, me coloque nas suas orações, porque eu estou precisando muito. Tá. Porque eu estou achando muita dificuldade. A gente está passando tempos difíceis. A energia do planeta também está influenciando. Não, tu está sendo um forte, não tenha dúvida. Priscila, naquele dia, eu acho que foi segunda-feira, a minha tia passou mal aqui. Sabe, Priscila? A minha tia passou mal. Olha, eu pensava que eu ia desencarnar também. Eu fiquei sem chão, fiquei desesperada, sabe? Porque é ruim quando você sente que você vai perder alguém. É horrível. É uma sabe? sensação de É uma potência. sensação terrível. Olha, foi horrível. Nós passamos muita dificuldade na semana passada, mas nós resistimos. E eu orando e pedindo a Deus por ela, sabe? Por ela. Porque a gente ainda tem que passar por muita coisa. Né? E ela está aqui, sabe? E, inclusive, eu não assisti muito a reunião hoje, porque eu estava com ela ali no banheiro, sabe? Cuidando dela. Entende como é que é? Então, eu estou com a cabeça muito... Eu não sei muito no estudo hoje, sabe? Mas o pouco que eu vim aqui, pegava o celular, dava para mim sentir vocês, o que a professora disse, o que essa moça que estava falou. Então, tudo isso são energias que a gente recebe e que fortificam o nosso espírito, porque é bons pensamentos, com boas palavras, que a gente se fortifica, não é? Eu não quero tomar mais teu tempo, não, porque o nosso tempo já acabou. Pode estar falando isso, eu agradeço muito. Eu desejo Muito que Deus te abençoe todos vocês. Abençoe cada um. Sabe? Eu agradeço e até segunda-feira. Até e também para segunda-feira que todos vem. vocês. Se Deus quiser. Paz, saúde, muita harmonia, tá? Um cheiro. Gratidão. Tchau, gratidão. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Força aí, Maria. Tamo junto. Desiste não. Desiste não. Tamo junto e misturado. Bora vibrar junto. Um beijo, querida. Um cheiro para você também. Tchau. Obrigada, gente. Que delícia. Tchau, querida. Tchau, gente. Beijo para todos. Boa noite, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.